Tamo de volta. A doutora Poliana Gomes, nossa endocrinologista, está aqui para falar sobre o Dia Mundial da Obesidade. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Poli. Léo. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Olha, você tá trazendo uma novidade para mim. Só puxa o copo, empurra, aliás. Opa. Eu não sabia que tinha Dia Mundial da Obesidade. Tem. Na verdade, é um dia de alerta, né? Exatamente. O objetivo aí, às vezes a gente pensa dia, né, que é um dia de celebrar, mas na verdade o Dia da Obesidade é para alertar, né, sobre os riscos, os perigos da obesidade, esclarecer, né, principalmente para os obesos, para eles terem uma consciência, né, do que é a doença e até para diminuir o estigma, porque é super importante que toda a população entenda como é que é o processo da obesidade, mas principalmente os próprios obesos, para diminuir aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que ele tem que resolver tudo sozinho, né? E aí, a partir do momento que a gente fala sobre o dia da obesidade, é para lembrar que é o dia da doença obesidade, né? Não é o dia de algo que aconteceu simplesmente porque a pessoa comeu demais, algo nesse aspecto. Não é uma coisa isolada, e sim uma doença que é caracterizada por vários fatores que levam a esse estado de obesidade. Tá, então, primeira coisa para ficar claro aqui, obesidade, então, é uma doença. A gente fala que a obesidade, ela está classificada, né? Existe um Código Internacional de Doenças como doença justamente para alertar as pessoas dos riscos e mais ainda, na endocrinologia a gente sabe que várias outras doenças são desencadeadas pela obesidade. E aí quando a gente vai avaliar em termos de morbidade, mortalidade da população em geral, a obesidade, ela é causa de muitas, ela é uma causa importante, né? De, por exemplo, tumores, doenças cardiovasculares, que são ali as principais causas de morte no mundo, né? Ficar muito, muito, muito atento. Você sabe me dizer, doutora Poliana, nesse dia tem alguma movimentação, tem encontros, tem alguma coisa nesse sentido? Sim, o dia ele foi criado pela própria Organização Mundial de Saúde. Então acaba que as classes médicas, né, principalmente ali a gente tem aqui no Brasil a Sociedade de Endocrinologia, tem sempre uma programação com relação à obesidade, costuma acontecer até algumas corridas em alguns estados, justamente para estimular, ou caminhadas, né? Para estimular essa conscientização. Então já há algum tempo uma data aí que marca essa conscientização. Muito legal. Uma pessoa quando chega obesa lá no teu consultório, é comum chegar pessoas assim? Muito, né? Com certeza. Ali, geralmente, eu percebo que no consultório chega já a pessoa com uma história, né, de obesidade, já com um histórico já de ter feito vários tratamentos, já de ter procurado vários profissionais para buscar um tratamento, e ali é o momento ali que a pessoa pede ajuda, né? Que eu costumo falar que por trás, muitas vezes, da obesidade, tem ali um pedido de ajuda. Existe uma dificuldade real em lidar com alguns aspectos aí dos pilares, né, que levam à obesidade, e que a pessoa muitas vezes está ali sozinha, buscando um entendimento, buscando formas de sair daquela obesidade, mas o primeiro passo é ela ter uma consciência sobre o que que está acontecendo com ela. Só que existe, assim, digamos, um paradoxo nisso, porque geralmente a pessoa que está obesa, ela envolve ali um padrão, e às vezes até um padrão de comportamento, que levou à obesidade, e que às vezes as pessoas não entendem ou não têm a consciência de que ela vai ter que mudar esse padrão para conseguir um tratamento definitivo. Porque, vou te dar um exemplo, às vezes a pessoa pensa assim: eu vou procurar mais uma vez um profissional para fazer um tratamento para emagrecer, mas eu vou deixar claro para ele que eu não me importo com a estética, que eu não me importo com o meu peso, que eu não estou com pressa, que eu quero só saúde. E aí, esse é um grande desafio para o profissional que trabalha com emagrecimento. Por quê? Porque digamos assim, esse pensamento foi provavelmente o que levou à obesidade. Do tipo assim, eu não quero me preocupar, eu não quero cobrança, eu não quero meta, eu não quero sentir essa dor, né? Então, geralmente existe, né, esse padrão, às vezes, de pensamento e comportamento, aí que a gente fala de crenças, né, que levou à obesidade. E o quanto é importante, com o tempo, essas crenças irem caindo. É lógico que isso muitas vezes leva muito tempo,
e você não pode muitas vezes esperar o paciente trabalhar essa questão emocional, porque ali a gente fala que tem um relógiozinho marcando, e aí é justamente isso. Às vezes a própria obesidade está relacionada com isso, a pessoa que não gosta de ser cobrada, a pessoa que não gosta de ser lembrada. E como atuar? Sendo que para ter um tratamento definitivo, a pessoa vai ter que mudar isso, né? E aí, às vezes, é o que a pessoa não quer mudar, mas ao mesmo tempo ela quer o resultado. Ela quer emagrecer e não quer engordar mais. Então, como lidar com isso? É um desafio diário que eu estudo para isso, né? Justamente para aprender a apoiar as pessoas e, claro, no momento certo, às vezes levar a pessoa a ter esse entendimento, né? Porque às vezes não é o momento de falar sobre isso. Às vezes a pessoa chega ali e ela estabelece limites, né? Olha, você pode me ajudar, mas até aqui. Sendo que se eu ajudar só até aqui, daqui a pouco ela vai engordar de novo. Então, assim, com o tempo eu tenho que ir flexibilizando. E aí é o momento de ganhar a confiança do paciente, para que depois eu possa, assim, trabalhar esses aspectos. Eu vejo que é um trabalho desafiador, né, doutora? Em parte, você falando, eu vejo você quase como um líder diante da sua equipe, tendo que motivar a equipe a vestir a camisa da empresa, o famoso sangue no olho, né? Ter sangue no olho em cima de uma meta que foi estabelecida. É quase que uma venda de uma ideia ali, sendo que a pessoa tá, mesmo estando doente, muitas vezes é resistente, porque tem que mudar hábitos, a mudança que é dolorida muitas vezes, né? O processo de mudar. Exatamente. Aí é quando existe um trabalho assim de voltar, né? Digamos assim, a abordagem para o que ela vai ganhar de bom, né? Então, assim, e aí nesse caminho é fato, ela também vai perder, né? Perder aquela liberdade de comer o que quiser, na hora que quiser, fazer, se manter sedentário, mas por outro lado aí é o momento de abordar tudo que ela vai ganhar quando ela tiver um resultado. E não é fácil isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão presas ali naquele presente e não conseguem muitas vezes enxergar o que está do outro lado. Então esse é um desafio, né? A baixa autoestima comumente está associada a pessoas obesas? Sim, e assim, talvez também como causa e às vezes consequência também, né? Com o tempo, às vezes o fato de não estar conseguindo, né, mudar e ter um resultado, e que existe uma cobrança, que é esse o desafio aí no dia 4 de março, de lidar com isso, que as pessoas que não têm essa questão da obesidade, nunca viveram isso, elas muitas vezes levam essa cobrança para a pessoa do tipo assim, por que você tá assim? Por que você não se cuida? Uma associação ao desleixo, né? Exatamente. Preguiça. E é isso aí que a gente tem que explicar no dia 4 de março, principalmente, que é o seguinte, na verdade, o que levou à obesidade no primeiro momento pode sim, como um gatilho, ter sido um período que a pessoa realmente não teve hábitos saudáveis. Mas a partir de um certo tempo, eu diria ali talvez 2, 3, 4, 5 anos, o que passou a ser alterado no corpo metabolicamente da pessoa, mesmo que no início tenha tido um gatilho, depois quando a pessoa decide pela mudança, ela já vai lidar com questões que não dependem dela. Então é o corpo que produz substâncias que meio que fazem uma barreira para o emagrecimento. Então às vezes eu dou até um exemplo que é como você começar, né? A pessoa que é magra às vezes vê uma pessoa que está acima do peso e pensa, nossa, por que você não se cuida? E aí é como você pensar numa competição em que um está de bicicleta e o outro está de moto, né? Então, às vezes, a pessoa que está de moto chegou lá na frente e fala assim, por que você demorou tanto? É injusto, né? Então, às vezes, a pessoa quer comparar e colocar todo mundo no mesmo nível e falar que a pessoa não está tendo resultado porque ela não quer ou é falta de força de vontade, sendo que existe uma doença que há por muito tempo a gente não entendia, então é fato que a gente precisa ter paciência também, porque a medicina mesmo não conhecia esses efeitos da obesidade. Então, durante um tempo, os próprios médicos também não sabiam que era assim que funcionava. Então, se criou culturalmente essa associação de obesidade com desleixo, mas que aí é que está o momento da gente falar, não, agora a gente já sabe, a gente não sabia como funciona e agora a gente já sabe, precisa apoiar em vez de só levar críticas. Como é que a gente consegue configurar se a pessoa ela tá sobrepeso, né? A pessoa fala, brinca, tá um pouco gordinho, tá acima do peso, ou ela realmente era uma pessoa obesa? Isso. Oficialmente a gente tem um método que é pelo peso, né? Ali o IMC, que você leva em conta o peso e a altura, né? Então seria ali o peso dividido pelo quadrado da altura.
Mas na prática a gente sabe que tem uma associação, inclusive com a circunferência abdominal, com percentual de gordura. Então, apesar da gente falar que a obesidade assim, digamos, o conceito é relacionado ao IMC acima de 30, a gente tem que levar em conta como que está essa distribuição corporal ali da gordura. O que está prevalecendo? É mais músculo, é mais gordura? E aí, geralmente, o que a gente fala é que os pacientes que têm um IMC acima de 30, com um percentual de gordura elevado, com uma circunferência abdominal elevada, esses sim são os pacientes com obesidade que teriam um risco maior para a saúde de outras doenças, né? Polly, vamos lá, aproveitando o Dia Mundial da Obesidade, quem está com uma pessoa próxima, ou até, às vezes até tão próxima quanto está dentro de casa, qual que é a postura que eu devo tomar então? Você já falou assim, tem que ter um pouquinho mais de paciência, não necessariamente é uma questão de que a pessoa relaxou nem nada, é uma doença. Qual que deve ser a minha postura junto a essa pessoa? Sim, primeiro, né, é importante que entender, assim como uma doença, e aí a gente pode dar um exemplo, outras doenças. Você conhece uma pessoa que tem um problema no coração, ou uma pessoa que tem alguma outra doença, dificilmente você vai culpar essa pessoa. Poxa, tá vendo? Tá ali com um problema no coração, ou se a pessoa tem um problema neurológico, alguma doença neurológica, as pessoas não costumam culpar. Então, entender que a obesidade está relacionada assim como as outras doenças, não vai ajudar, né, você ter essa postura, né, de culpar a pessoa. Então, em primeiro lugar, entender e saber que mesmo que essa pessoa se esforce muito, mesmo que essa pessoa tenha aí o desejo de melhorar, ela sozinha, provavelmente ela não vai ter resultado ou não vai ter resultado por muito tempo. E aí, quando eu falo sozinha, é no sentido tanto falando em termos de ajuda profissional, como também do meio, né? Então, se de fato o objetivo é ajudar essa pessoa, é muito mais pelo apoio em termos de facilitar os hábitos saudáveis para essa pessoa do que ficar falando para a pessoa que ela precisa emagrecer, que é fato que ela já sabe. Então, digamos assim, se é a esposa ou se é o esposo que está acima do peso, vai adiantar ficar cobrando e falando, olha, se cuida, se não dá certo, assim você vai ter um problema maior? Não. Agora vai ajudar se quando vocês forem no mercado, vocês optarem pelos alimentos mais saudáveis. Em casa, digamos assim, o parente, aí seja mãe, filho, evitar, né, comer algo que essa pessoa não possa comer. E geralmente, assim, o que engorda, digamos assim, o que mantém ali a obesidade, são alimentos que não são saudáveis para ninguém. Então, como é que eu posso querer apoiar e dizer realmente que eu me preocupo com a pessoa se eu estou ali em casa comendo e oferecendo, porque existe muito isso. Existe às vezes a pessoa que é da mesma casa, que cobra o emagrecimento do familiar e que ao mesmo tempo chega em casa, sei lá, com uma pizza e fala, não, mas só um pouquinho não vai fazer diferença. Então assim... Só se vive uma vez. Exatamente. Então assim, mesmo que naquele momento... não seja uma decisão da pessoa que está com obesidade comer saudável, se a pessoa que está do lado estiver comendo, essa influência já é positiva. Então, assim, como que eu posso ajudar meu filho aí, principalmente para os pais? Como que eu posso ajudar meu filho se eu já falei 1000 vezes que ele tem que emagrecer, que ele tem que fazer exercício, que ele tem que se cuidar? Não, primeiro, evitar falar. Se você já falou, ele já ouviu. Mas sim, ele te vê saindo para fazer exercício, ele te vê comendo saudável. Essa é a principal forma de demonstrar, digamos, que se importa e ter consciência de que é isso que ajuda, não é a crítica, né? É criar um ambiente ali propício. Isso, às vezes assim, é o esposo que topa ou até se oferece para cuidar das crianças para que a esposa possa ir para academia. Isso sim é de fato amar, né? É a ação de você demonstrar que você se importa com o outro e não ficar, nossa, mas como você tá? Olha, essa roupa não ficou legal. Isso aí você só vai atrapalhar. Lá no consultório, doutora, comumente o obeso ele vai acompanhado ou ele vai só? A maioria vai só. O adulto, a maioria vai só. Sim. Mesmo quando é casado? Mesmo quando é casado, a maioria vai sozinho. É algo delicado para a pessoa que está nessa situação conversar ou depende muito? Porque às vezes assim, a própria pessoa, ela muitas vezes ela tem dificuldade de falar sobre essa questão da obesidade quando ela tá só ela e o médico. Até sozinha ela tem dificuldade. Se ela estiver exposta, mais ainda, principalmente se em casa, às vezes o esposo, a esposa, a pessoa que acompanha, é aquela pessoa que aponta, né? Então ela fala assim, não, eu não vou lá levar o meu marido
marido, a minha esposa, que ela vai me entregar, digamos assim. Não vou me sentir confortável. Então, vai cobrar mais ainda. Então, geralmente as pessoas vão sozinhas mesmo. Tá. Quando vão dois, por exemplo, vai a esposa e o cônjuge, ou vice-versa, né, dependendo de quem que tá obeso. Como é que você vê? Tende a ser mais positivo? Ajuda? As orientações ali que você passa, acaba que o outro pega também e contribui? Como é que você vê isso? Eu te confesso que para mim ajuda. Ajuda porque eu entendo um pouco mais do ambiente em que essa pessoa está inserida. Então é informação a mais. E às vezes eu percebo, já aconteceu, por exemplo, de eu estar atendendo um casal e às vezes eu tô consultando o esposo e a esposa meio que entrega onde que tá a raiz do problema. Digamos assim, mas não do ponto de vista dele, do tipo que a pessoa tem dificuldades, mas que a própria esposa tá criando dificuldades. Às vezes é ela que tá dificultando. Assim, digamos assim, a dinâmica do relacionamento que dificulta. Vou te dar exemplo. Eu já atendi um casal em que o paciente era o marido, né? E a esposa veio acompanhando. Só que até o esposo, ele não fazia questão de falar. Era ela que falava. E tudo ela falava e meio que colocava ele numa posição de vítima. Então, mas eu faço isso pra ele, eu faço aquilo. E aí eu comecei a entender que o que dificultava o resultado dele era a esposa, né? Assim, era aquele comportamento da esposa. Então, na abordagem, no tratamento, isso me ajuda. Porque se ele viesse sozinho, eu não ia saber que ele tinha ali um relacionamento que dificultava ele a se autorresponsabilizar, por exemplo. Ele tinha ali uma pessoa que ajudava ele na vitimização. Ela ficava, coitado, ele tá assim, olha o que aconteceu. E aí, aquele processo todo atrapalha o tratamento, né? Doutora, aí começa a ser um tratamento do casal? Exatamente. Aí, muitas vezes, durante o processo, nas outras consultas, ele vem sozinho, eventualmente, também. Mas, no momento certo, às vezes, é abordado isso. De certa forma, assim, levar a reflexão do que poderia mudar, né? Digamos assim, era aquele casal assim que tudo eles tinham que fazer sozinhos. Nossa, isso é lindo, né? Assim, é o casal que tá junto pra tudo. Mas às vezes eles estavam juntos para o sedentarismo também. Então, eles estavam juntos para comer errado. Então, às vezes, mesmo que ele quisesse, no momento que ele quisesse mudar, ela puxava ele para baixo. Porque se no dia que ela manifestava que não queria fazer exercício, ele também não ia. Então, assim, digamos assim, é igual eu falo, às vezes para a saúde, sim, estarem juntos, mas se for para um comportamento que causa doença, assim, que é maléfico, o ideal é que eles fiquem separados, né? Principalmente o paciente que está com obesidade vai se prejudicar mais. A gente, aqui no Distrito Federal, Goiás, eu acho que não, mas no Distrito Federal a gente teve uma regulamentação em relação à alimentação nas escolas, né? Até de cantina. Onde foi proibido refrigerantes, tem algumas coisas que foram proibidas dentro das escolas, né? Mesmo assim, a gente tem tido um aumento de casos de adolescentes já entrando no perfil de obesos. Sim, não acontece isso? Tem aumentado muito. O que é emergencial dos pais fazerem, se a escola, de repente, já está privando isso? Eu sei que uma escola ou outra, de repente, não está cumprindo, não cabe aos pais observarem também, mas o que caberia aos pais fazerem dentro de casa para a gente poder tratar isso que é tão sério, principalmente quando eu estou ali na tutoria de uma vida, que é o meu filho que eu tanto amo, né? Sim. Digamos assim, que geralmente o problema da obesidade infantil, da obesidade, né, em adolescentes, ele está relacionado com a dinâmica da família mesmo, né? Às vezes é aquela criança que desde pequeno foi incentivada a comer, né? Porque as pessoas têm essa ideia, né, de que a criança que come é a criança saudável. É verdade. Então, mudar essa cultura, entender que não é válido, por exemplo, quando a pessoa está comendo, e aí ela está comendo esses alimentos mais processados, que isso pode ser, digamos assim, trazer um certo conforto no primeiro momento, mas que aquilo vai gerar uma doença. E assim, vou te dar um exemplo. Outro dia eu falei para a mãe, claro que bem de forma assim, não é exatamente isso, mas em tese, entre levar na lancheira um biscoito recheado e deixar a criança sem comer nada, é melhor deixar a criança sem comer nada. E isso assim, para gerar uma reflexão. É lógico que a mãe não vai deixar a criança sem comer nada, mas para gerar uma reflexão do quanto ela está prejudicando a saúde da criança. Então, em primeiro lugar, por isso eu acho que é importante os pais também, né, durante as próprias consultas que são feitas, né, da criança, e que às vezes tem o pediatra já alerta, olha, seu filho está um pouquinho na curva, está um pouquinho acima, e buscar essa consciência, assim, mas então, eu
ele tá acima, o que que eu posso fazer? E aí é a hora que os próprios pais vão ter acesso a esse conhecimento do que é o alimento saudável, do que representa. Aí muitos nutricionistas usam, né, digamos assim, uma medida, né, para mostrar o tanto de açúcar que tem em cada alimento, para o adulto ele perceber e falar, meu Deus, eu não sabia que eu estava dando isso pro meu filho. Então eu acho que num primeiro momento, eu acho que é buscar informação, né? E sabendo dessa informação, a gente sabe que as crianças muitas vezes são imaturas, elas não vão entender, mas é não esperar também da criança isso, porque eu vejo muitos pais que jogam a responsabilidade para a criança. Já falei 1000 vezes que ele não pode comer isso, e ele continua comendo. Eu já falei para ele que ele tem que ir, ele não pode ficar na TV o dia inteiro, ficar no celular o dia inteiro, que ele tem que se exercitar. E joga pro filho, ó, eu já falei para ele e a gente tem que lembrar que as crianças muitas vezes não têm maturidade para entender, né, essa questão do tempo, né, de se preocuparem com o que vai acontecer no futuro. Elas são muito mais imediatistas. Então, cabe ao pai impor os limites, né? E aí eu até às vezes falo, olha, às vezes é um momento de você estipular algumas regras do tipo assim, se você se exercitar mais, se você cumprir, digamos, que é o tratamento que foi, digamos, instituído ali, que o profissional de saúde orientou, você vai no final de semana, a gente vai poder fazer um passeio, e se não cumprir, não faz o passeio, se não cumprir, reduz a quantidade de, o tempo que a criança pode ficar no celular, e vai instituindo ali, de certa forma, restrições para que a criança entenda, né, e se adapte, né, consiga saber que aquilo, talvez ela não vai se importar com o que vai acontecer com ela daqui a 5 anos, mas se ela souber que ela vai ficar sem o celular dela daqui a pouco, isso gera um comportamento diferente, então é estratégia mesmo, né? Excelente, a criança normalmente tem dificuldade dessa visão de um futuro muito distante, né, doutora? Sim, a gente não pode esperar esse tipo de maturidade, né? Doutora, vamos fechar aqui convidando as pessoas para o Emagreça Consciendo, que eu acho que é uma ferramenta belíssima, pensando assim, além de uma necessidade, tem muita beleza aí quando a gente junta profissionais excelentes, é um trio espetacular, mais um time que vai estar junto ali, em cima, convocado para o mesmo propósito. E que em breve vamos ter novidade aí, não é isso? Sim. E tem uma novidade que eu também não sei, que eu tô com a curiosidade, quem sabe a doutora Poliana deixa soltar aqui sem querer. Na verdade, o que eu quero convidar todos para entender que esse processo de emagrecimento, né, que é um tratamento, na verdade, ele é a longo prazo. E aí, nesse momento, é muito importante que você entenda que se chegou no momento de realmente emagrecer e que já passou por vários tratamentos, vai ser importante você entender que esse tratamento não acaba. E para ajudar justamente as pessoas a terem resultado, a gente institui ali como se fosse um intensivão de hábitos saudáveis, onde eu, Aline Medeiros, que é educadora física, e a Adriana Bonadio, que é nutricionista, juntas passamos por um processo intensivo de mudança de hábitos e ainda, para que os pacientes entendam que o tratamento ele é a longo prazo. Então, a gente já faz também, durante o programa, a gente vai fazer do próximo programa, uma instituição de programação para os próximos meses, para que você entenda que isso não acaba e que você consiga ter o resultado e principalmente manter esse resultado. Muito bom. Vamos lá, quem já quiser ficar espiando lá para quando sair a data e conhecer um pouco da clínica Ciendo, a doutora Poliana bota muito conteúdo nas redes, vale a pena você acompanhar, tem várias dicas interessantes ali, compartilha até um pouco da rotina, até como inspiração também, né, doutora? Sim, você pode acompanhar no Instagram da Ciendo, que é @Ciendo Endocrinologia, tudo junto com C. Você pode ir lá no link da bio também, se informar a respeito da previsão, a gente já tem ali uma lista de espera para o próximo programa de emagrecimento e ainda entender que o tratamento para emagrecimento, ele não se resume a uma consulta. E aí, para isso, a gente formula aí planos de tratamento para que você tenha um acompanhamento a longo prazo. Bom demais. Doutora Poliana, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Bonadio. Adriana Bonadio e Aline Medeiros. E a Aline Medeiros. A Aline Medeiros, ela também publica bastante. Volta e meia eu vejo a carinha dela no meu Instagram. Sim, verdade. Obrigado, doutora. Aliás, Obrigada. De vez em quando estão vocês duas juntas até. Sim, Ela é sua personal trainer? Ela é minha personal. E a Adriana é minha nutricionista. Bom demais. Aquilo que é bom a gente até recomenda, né? Sim, claro. Tá vendo? Até recomenda, até põe junto lá no time e oferece para você que tá acompanhando aqui a programação. Exatamente. Emagreça Consciendo, em breve, vai ser demais. Sim. Obrigado, doutora Poliana. Eu que agradeço.